18, primeira parte do versículo, ele diz assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Eu quero concentrar nesse 3 coisas maravilhosas demais para mim. Essa manhã eu quero convidar você a meditar nessa pequena e breve meditação 3 coisas que nunca voltam. Dr. Billy Graham, aquele renomado e conhecido evangelista norte-americano, logo após a eleição do então presidente John Fitzgerald Kennedy, eles se encontraram em determinado lugar e o presidente Kennedy disse ao Dr. Billy Graham: Billy, o senhor acredita na segunda volta de Cristo? Billy disse: certamente que sim. Kennedy retrucou: mas a minha igreja acredita nisso. Ele era católico romano. Então, Billy Graham disse: sim, eles têm isso nos seus credos. Kennedy disse: eles não falam muito disso, eu queria saber mais desse assunto. Então, o Dr. Billy Graham explicou ao então eleito presidente sobre a primeira vinda de Jesus, o seu ministério, o sacrifício dele na cruz e sobre a ressurreição de Jesus e a promessa da segunda vinda. E Dr. Graham disse: só depois disso nós viveremos de fato num mundo de paz. O presidente disse: isso é muito interessante, nós precisamos nos encontrar mais para falar sobre isso. O tempo passou. Algum tempo depois, os dois novamente se encontraram num chamado Café Nacional de Oração. Naquela manhã, o Dr. Billy Graham foi chamado para dar uma meditação, mas naquele dia ele estava muito gripado. E logo depois da mensagem, ele quis voltar para casa. O presidente deu uma carona para ele, e no meio do caminho, Kennedy disse: Billy, você poderia vir comigo até a Casa Branca? Eu queria conversar com você. Billy respondeu: senhor presidente, eu estou muito gripado, eu estou com febre, está frio, eu não trouxe meu casaco, e eu não quero passar essa gripe para o senhor. Será que não poderíamos fazer isso numa outra oportunidade? O presidente disse: é claro que sim, Billy. E levou o Billy Graham para casa. Só que essa oportunidade nunca aconteceu, porque meses depois, o presidente Kennedy foi assassinado em Dallas. E até hoje, Dr. Graham sofre com as lembranças daquela manhã. Por que eu não fui com ele? O que é que perturbava o coração de John Fitzgerald Kennedy? Eu quero alertar hoje, irmãos, sobre 3 coisas que nunca voltam, coisas que nunca podemos recuperar, uma vez perdidas. Primeira coisa é o tempo desperdiçado. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmãos, eu aprendi que o tempo é uma criatura de Deus. E nele, todas as outras criaturas existem, exceto o Criador, que está fora do tempo. Então, o universo, os seres angelicais, o planeta Terra, o mar, as criaturas vivas, os seres inanimados, a própria raça humana, todos estão envolvidos pelo tempo. O tempo também mostra a natureza das coisas.
Diante do tempo é que você sabe se determinada criatura é duradoura ou ela é passageira, se ela é nova, é antiga. O tempo revela isso. Por exemplo, a Bíblia fala do homem como a erva do campo, que nasce pela manhã e à tarde morre. Mas a Bíblia fala que a palavra de Deus permanece para sempre. O tempo revela o propósito de todas as coisas. É nele que Deus esconde as suas intenções. É no tempo que Deus apresenta os seus sonhos. Por isso o tempo pertence a Deus. A Escritura nos ensina a esperar em Deus. O Salmo 40 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O tempo é a cortina, é o palco dos intentos de Deus. Mas, acima de tudo, é preciso viver o tempo com sabedoria, com sabedoria. O apóstolo Paulo dizia assim: aproveitai as oportunidades. Eu aprendi que há 3 maneiras de usar o tempo que Deus nos dá, que é muito curto. A primeira maneira é jogar fora o tempo. É simplesmente você deixar o tempo passar diante de você. E, infelizmente, é o que muitas pessoas fazem. Elas simplesmente se deixam envelhecer. Elas não trabalham, não produzem, não fazem diferença na vida de ninguém. Elas simplesmente sobrevivem. Às vezes, pela preguiça, pela indolência, pela covardia, elas assistem o tempo passar diante delas. A Escritura diz em Provérbios 21, tem um provérbio: preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Eu li uma história engraçada de um homem que era tão preguiçoso, que ele chamou os amigos e pediu para ser enterrado vivo, porque ele falava: eu não gosto de trabalhar, e sem trabalhar eu não como, sem comer eu não vivo, então eu já quero ser logo enterrado. Aí os amigos: tá bom, aí você quer comprar o caixão, botaram ele junto e foram carregando para o cemitério. No meio do caminho, o cortejo encontrou um agricultor que vinha do seu trabalho. E viu aquele caixão aberto, olhou, se aproximou, olhou e falou para os outros: ô gente, espera aí, esse homem está vivo. Aí os amigos que levavam o caixão estavam dizendo: não, rapaz, fica sério, está vivo mesmo, mas é que ele quer mesmo ser enterrado, foi um pedido que ele está... E contaram a história dele, que ele era um preguiçoso, não queria trabalhar. Ele disse: meu amigo, eu tenho aqui, eu vou lhe dar aqui um saco de feijão. Você pode levar hoje. Ele disse assim: o feijão é cru ou cozido? Ele falou: lógico que é cru, eu estou lhe dando para você plantar e recomeçar a vida. O preguiçoso olhou, falou: toca para o cemitério. Segunda maneira de você usar o tempo é fazendo alguma coisa cujo resultado você colhe na mesma hora. É muito fácil ver como a gente faz isso se divertindo. A gente vai passear, a gente vai no cinema, vai no shopping, vai em uma praia, aquilo que o tempo você usou e consumiu ali na hora. A terceira maneira de usar o tempo é investir o seu tempo. Essa é a melhor forma de nos relacionarmos com o tempo. A diferença entre usar e investir o tempo é o lucro e a qualidade do resultado. Por exemplo, alguns investem o tempo em dinheiro. Gente que trabalha anos a fio, sem descanso, sem férias, acumula um patrimônio que nunca vai desfrutar, porque quando está pronta a aposentadoria tem um negócio no coração, fica lá a família brigando pelo dinheiro que ele deixou. Paulo, nas cartas a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, ele diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, outros investem o seu tempo em relacionamentos. Isso tem muito mais valor do que investir em qualquer outra coisa, porque o dinheiro e as riquezas podem ser roubados, mas os amigos são para toda a vida. Jesus contou a parábola
do administrador infiel que foi pego dando um golpe do seu patrão. Quando o patrão pediu conta, ele foi lá e fez um monte de amigos. Saiu cortando pela metade a dívida de todo mundo. E Jesus diz assim: eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, que nesse sentido aqui é de origens que não lhe pertencem, são riquezas emprestadas. Fazei amigos, para que quando aquelas riquezas os faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos inteiros, eternos. A melhor maneira de investir tempo, além de fazer amigos, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque é por essa ferramenta que Deus vai julgar a nossa vida. Pergunta é: será que a maneira como nós vivemos indica que o reino é primeiro lugar em nossa vida? Olha, eu vou lhe dar uma maneira de você fazer um teste. 3 perguntas que você pode fazer a você mesmo, você mesma, para saber se o reino é o primeiro lugar na sua vida. Primeira pergunta: o que eu estou fazendo hoje é uma resposta a algum princípio eterno da palavra de Deus? Por exemplo, existe algum mandamento da lei do Senhor que eu estou cumprindo? Segunda pergunta: o que eu estou fazendo leva alguém a conhecer o amor de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo? Terceira pergunta: o que eu estou fazendo é de fato cumprimento daquele princípio: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? 3 perguntas. Como que a gente administra o tempo? Um pesquisador publicou um trabalho, Brian Ogni, ele fez uma pesquisa sobre como nós gastamos o nosso tempo de vida. Então, imaginando que uma pessoa vivesse o suficiente para mais ou menos 80 anos de vida, ele disse assim: olha, 24 anos da vida a gente passa dormindo. Tem uns que vão mais, né? Tem uns que gostam, vão um pouco mais além. 14 anos trabalhando, outros extrapolam também. 6 anos comendo. 3 anos estudando. 4 anos conversando. 5 anos viajando. 8 anos se divertindo. E 20 meses cultuando a Deus, imaginando que você dá 5 minutos por dia e vem de manhã e à noite na igreja. Então, se o reino de Deus for sua prioridade, o que desses itens mudaria na sua vida? Coisas que nunca voltam. O tempo desperdiçado. Use o tempo que Deus lhe dá para a glória de Deus. Segundo lugar, coisas que nunca voltam. O tempo desperdiçado. Em segundo lugar, as palavras proferidas impensadamente. A Bíblia ensina que o tolo passa por inteligente quando ele fica calado. Que pelo menos a estultícia não fica revelada. Só que a gente fala demais. O nosso problema é falar mais do que o necessário. Provérbios capítulo 10 diz assim: no muito falar, não falta transgressão. Isso é interessante, né? Quanto mais você fala, mais bobagem você vai dizer. Mas o que modera os lábios é prudente. O problema com a gente é que nós temos uma coceguinha na língua que a gente não consegue, né? Tem um negócio para a gente que fica coçando. E sabe que a Bíblia fala isso? No livro de Jó diz assim: quem todavia poderá conter as palavras? Quem é que domina essa língua aí? Eu li uma história de uma mulher que fez uma fofoca sobre uma amiga na igreja e logo todo mundo ficou sabendo desse comentário. Perdão. E por causa dessa fofoca, muitos relacionamentos foram quebrados. A mulher que fez o comentário, quando soube do estrago, foi falar com o pastor e pedir ajuda na situação.
Ele disse, tá bom. Você faz o seguinte, você vai ao mercado, compra uma galinha, mate a galinha e venha do mercado até minha casa, tirando as penas da galinha e jogando no chão. Quando você chegar aqui, eu te falo o que você tem que fazer. Ela fez, comprou galinha, matou e foi do mercado até a casa do pastor, arrancando as penas. Quando ele chegou lá, ela disse, já fiz o que o senhor mandou. Ele disse, muito bem, agora você volta ao mercado e recolha todas as penas que você deixou pelo caminho. Ela disse, mas isso é impossível, pastor. Ele disse, é verdade. A fofoca é como uma pena. É fácil de espalhar, mas impossível de recolher. A fofoca, uma vez falada, sempre vai ferir. Depois disso, só há um remédio: pedir perdão. Por isso o salmista diz, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Vigia a porta dos meus lábios. Alguém escreveu uma sequência, um pensamento. E a primeira vez que eu li, eu guardei, porque eu achei que havia tanta sabedoria. Diz assim, cuide dos seus pensamentos, porque eles se tornarão em palavras. Cuide de suas palavras, porque elas se tornarão em atitudes. Cuide de suas atitudes, porque elas se tornarão em hábitos. Cuide de seus hábitos, porque eles moldarão o seu caráter. Cuide do seu caráter, porque ele decidirá o seu destino. Quanta coisa passa pela língua, irmãos. O desafio como crentes é que a nossa palavra seja temperada com sal. A doçura de Cristo. Que a nossa língua seja medicina para aqueles que a ouvem. Finalmente, a terceira coisa é terceira chance. A terceira coisa são oportunidades desperdiçadas. O apóstolo Paulo diz, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora e aproveitai as oportunidades. Oportunidade é um substantivo feminino que indica circunstância favorável para a realização de alguma coisa. Então, é um espaço de tempo, um momento único para você fazer determinada coisa. Eu aprendi que na língua grega existem duas palavras para tempo. Uma delas é a palavra cronos e a outra é kairos. Cronos é o tempo marcado em segundos, em minutos, em horas, dias, meses e anos. É aí que a gente vem a palavra cronológico, cronologicamente, em sequência. Mas existe uma outra palavra para tempo que é a palavra kairos. E essa palavra é interessante porque ela dá o sentido de oportunidade, ou seja, é o momento certo para algumas coisas acontecerem. Nem sempre a oportunidade pode ser vista a olho nu. Então a gente precisa da sabedoria de Deus para nos mostrar o kairos. E é nisso que muita gente perde grandes oportunidades, porque não tem o olho aberto para ver ela surgir. Quando a biblioteca de Alexandria foi queimada, poucos livros puderam ser salvos do incêndio. Mas um livro, até aparentemente sem muito valor, foi comprado por um certo homem. Esse livro era especial porque no meio dele havia uma tira de pergaminho que falava do segredo de uma concha mágica. Essa concha tinha o poder de transformar em ouro tudo que ela tocasse. E no pergaminho havia uma descrição do lugar ou da praia onde essa concha estava.
o homem vendeu os poucos recursos que ele tinha, as poucas propriedades, e foi procurar a praia onde estava a concha mágica. Mas a pergunta é como saber, dentre tantas conchas, qual era a concha mágica? O pergaminho dizia que a concha mágica, todas as conchas normais eram frias, e aquela concha mágica era quente. Então, para não se confundir com aquelas que ele já tinha apanhado, ele começou a jogar as conchas no mar. Ele pegava a concha, jogava. Essa já vi, jogava. Essa já vi, jogava. Fez isso o dia inteiro e não achou a concha. No dia seguinte ele fez a mesma coisa. Passou-se uma semana, passou-se um mês, todos os dias, pegava a concha, jogava no mar. Concha, jogava no mar. Os dias se transformaram em semanas, meses e anos. Até que um dia ele encontrou a concha mágica. Mas como ele já tinha se acostumado a pegar a concha e jogar no mar, ele jogou aquela mágica no mar. Só depois ele percebeu que havia desperdiçado o maior tesouro da sua vida. A oportunidade é assim. Se os nossos olhos não estiverem vigiando, nós a perdemos. Quando Deus abençoou Salomão pedindo para ele, olha, pede-me o que quiseres. Salomão pediu sabedoria. Você sabe por que Salomão foi o homem mais rico da antiguidade? Porque ele recebeu de Deus a sabedoria. E a sabedoria deu a Salomão a capacidade de perceber a oportunidade. Ele percebeu que Israel ficava exatamente no meio de duas grandes potências, a Babilônia e o Egito. Todo o comércio entre essas duas potências passava pelo meio de Israel, pelo território de Israel. O que ele fez? Ele inventou o pedágio. Ele ficou rico com isso. Saul não viu isso. Davi não viu isso. Salomão viu. É oportunidade. Às vezes ela está bem perto, você não vê. No final do século XIX, numa pequena loja de ferragens, havia um vendedor, um rapaz, que sugeriu ao dono uma maneira incomum de vender itens da loja. Ele disse, por que o senhor não põe no meio da loja uma cesta onde todos os produtos custam 10 centavos de dólar? O homem disse, tá bom, vamos ver. Colocou lá e a promoção foi um sucesso. Depois, eles fizeram uma segunda vez, sucesso total. Então, o rapaz propôs ao dono da loja, dizendo para ele assim, olha, eu fiquei pensando, a gente podia fazer uma loja só de itens a 15 centavos de dólar. O senhor ia ficar rico. O proprietário falou, não, isso não vai dar certo, não. Eu nunca vou conseguir itens em número suficiente para abrir uma loja que custe 15 centavos de dólar. O rapaz ficou tão chateado com isso que resolveu pedir as contas. Pediu as contas e com algum sacrifício ele abriu essa própria loja dele, com todos os itens custando 15 centavos de dólar. O nome desse garoto, desse rapaz, era Franklin Woolworth. Ele veio se tornar um dos mais ricos empresários do século XX e foi dessa ideia que surgiu uma loja de departamento que vocês conhecem bastante, chamada Walmart. E dessa ideia saiu as lojas que você... Até hoje não tem mais, mas uns tempos atrás tinha uma loja... Sabe aquele negócio de R$1,99? Já viu de R$1,99? Nasceu com esse rapaz aqui. Aquele patrão do Franklin chorava de arrependimento de não ter visto a grande oportunidade que ele tinha na própria mão de um simples garoto que teve uma boa ideia, mas ele não viu. Durante a nossa vida, Deus dá muitas oportunidades, irmãos.
oportunidades no trabalho, oportunidades na família, oportunidades na igreja, oportunidades na vida espiritual, no ministério. Peça a Deus que abra o seu olho, para você não deixar escapar algo que mais tarde você vai se arrepender. Porque há 3 coisas que nunca voltam uma vez desperdiçadas: o tempo, a palavra e a oportunidade. Que Deus abra os nossos olhos para ver como é que está a nossa palavra, como está o uso do nosso tempo e a nossa habilidade de perceber as oportunidades que Ele nos dá. Vamos ficar de pé e vamos orar.